Olá, boa tarde, tudo bom? Quem é que está acompanhando a Semana do Divórcio com Respeito? Vamos começar aqui mais uma live dentro dessa semana que traz muitas informações. Nosso objetivo aqui é trazer informações, principalmente para quem está passando por esse momento de transformação, para quem está se separando, precisa se munir de informações. Informação transforma. E a gente está passando por um momento de transformação, precisa delas para tomar as melhores decisões. Então, esse grupo, que é o grupo do Divórcio com Respeito, tem essa proposta de levar ao público, à sociedade e também aos advogados que atuam nessa área, informações que possam ser relevantes para a condução de um divórcio com respeito. E essa live programada para agora, às 13 horas, que vai começar agora. Também, não está dando para ouvir? Áudio. Peraí. Vocês não estão ouvindo nada? Hoje o Instagram tá com uns bugs. Vou botar meu fone. Agora com o fone deve melhorar. Vocês estão ouvindo alguns chiados, gente? Melhorou agora com fone? Porque aqui não tem barulho nenhum. Melhorou? Fala aí pra mim, por favor. Olá, olá. Aqui é a Fabiana, a Val, Roderick, Elisa, nossa convidada, Lu. Então, o tema que a gente vai trazer nessa live é um tema de suma importância no divórcio e eu diria que fundamental que ele seja tratado com respeito, porque os danos do desrespeito ficam marcados para sempre, que é o tema da guarda e da convivência dos filhos. E a gente vai ter como convidada nessa live a professora Elisa Cruz, que eu vou chamar aqui, ela já está conosco. Certinho. Oi, Oi. Elisa! Tudo bem? Tudo bom? Vou ajustar aqui. Tudo bom? Que bom estarmos juntas em mais uma empreitada em prol da família, né? Sim, estou A super Elisa, feliz. a Elisa é assim, ela se falar de família, se quiser, né, dar um up aí nas famílias, ela tá dentro, ela tá sempre disposta a contribuir, né? E assim, a gente estuda tanto, né? Pesquisa, atua. Eu acho que a gente tem um espírito parecido com relação a isso, de querer que isso não fique para a gente, né? Não fica no papel, fica para a vida. A gente leva, né, o que a gente estuda, o que a gente trabalha para a vida, e quanto mais pessoas puderem se aproveitar, né, ter proveito, né, ter proveito desse conhecimento melhor. E aí, na Semana do Divórcio com Respeito, a gente tem alguns temas que a gente chama de beabá, que é para trazer mesmo os conceitos básicos para quem está passando por esse momento de transformação. E esse tema da guarda e da convivência é um desses temas. Então, a gente vai contar hoje com a professora Elisa para trazer esse tema. Gente, a Elisa escreveu um livro muito interessante sobre a guarda, com um olhar. Nem tá aqui. Nem tá aqui, meu livro não tá Olha aqui só, por perto. ela é ótima de marketing, gente. Peraí, vamos resolver isso. Peraí, que tá aqui perto. Pronto. Mas, Sorte que eu tô em enfim, casa.
o diferencial do livro dela é essa aproximação da ideia de cuidado, né? O guardião, a gente já falou aqui algumas vezes já nessa semana, Elisa, sobre como que é importante o nome, nomear, né? E aí, quando a gente coloca os pais como usa a palavra guarda, né? Parece que automaticamente o guardião se sente dono, né? Daquela pessoa. E assim, isso não é compatível, né? Não dá para você ser dono de ninguém. E, enfim, esse sentimento acaba Posso aparecendo colocar, muito. e posso Pode? colocar mais uma coisa? Sim. Falar guardião, acho que nos faz acreditar que nós somos perfeitos e que o filho conseguirá viver naquela vida assim perfeita, numa redoma, que a gente sempre vai Redoma. fazer todas as melhores escolhas e vai conseguir fazer tudo. E eu acho que maternidade e paternidade é uma relação em que você vive aquele momento e toma decisões com base em um determinado momento, com base num acúmulo que você Uhum. traz até ali. E que talvez, olhando quando a gente vai repensar, talvez a gente faria diferente. Mas essa expressão guardião parece assim, uma coisa tão Uhum. pomposa, com uma solenidade e com uma certeza e segurança tão grande, que eu acho que não é bem isso. Eu acho que ser pai e ser mãe não é exatamente isso, não. Isso. Então, vamos lá. Vamos começar com as apresentações, né? Quem é a Elisa? Elisa, se apresenta pra gente. Ai, eu sou Elisa, sou carioca da Gema, nascida e criada no Rio. Cresci minha vida toda na zona oeste do Rio, em Realengo, mas atualmente eu moro na zona sul do Rio. Tenho duas gatas que são as minhas paixões, animais domésticos. Não sou mãe, então não exerço a maternidade. Mas apesar disso, eu acho que a infância é um dos períodos mais sensacionais que existem. Porque a ideia de alguém, de olhar para uma pessoa se constituir enquanto adulto, e as descobertas, o crescer, as transformações, os momentos de desenvolvimento, eu acho uma das coisas mais fascinantes do que a gente é como humano. E por isso eu sempre gostei de estudar e de trabalhar com direito de família, das famílias. E, bem, fiz mestrado, fiz doutorado. Mestrado não foi em família, mas eu não resisti a voltar. E aí escrevi sobre guarda. E, bem, aí eu sempre deixo o final profissionalmente. Eu sou defensora pública no Rio de Janeiro e também professora da graduação de Direito na FGV. Então, bastante coisa. Bastante coisa, bastante coisa. Bom, eu vou me apresentar então, tá? Eu sou Rose, eu sou mãe, acho uma tarefa fantástica de ser mãe, muito difícil e que atrai muito o que a Elisa trouxe, que é o sentimento de culpa quando você não toma as decisões certas, né? Ou quando você se arrepende das decisões que foram tomadas. E nesses momentos, acho que de transformação de vida, né, como um divórcio ou uma mudança de cidade, isso pesa ainda mais, né, para quem está decidindo aqui. A gente está falando aqui de decisões que os pais vão ter que tomar sobre a guarda e sobre a residência, né, onde que vão morar, como é que vai ser a rotina, a convivência. Nada mais acho que para mim, do que uma organização de rotina daquela família que precisa se modificar em razão da separação dos pais, mas acho que deixa todo mundo muito perdido, né, nesse momento. As pessoas elas não têm um hábito, né, de pensar no direito quando as coisas vão bem. Então, poucas pessoas
têm filhos e procuram um terapeuta para saber melhor como exercer a parentalidade sob esse ponto de vista, ou muito menos, acho que um advogado para saber o que que é autoridade parental e como que a gente exerce essa autoridade parental, o que que isso significa, né? Se bobear, quem não é advogado, quem nunca se separou, você parar lá na rua, vai perguntar, vem cá, você sabe o que que é autoridade parental? A pessoa vai achar que isso é um palavrão, né? As pessoas Nossa, sabem o que é nunca ouviu guarda, não sabem o falar, que é autoridade parental. não sabe. Passa a vida toda sendo, né, exercendo autoridade parental e não sabem do que se trata. Então, a gente dentro do movimento do divórcio com respeito, a gente tenta demonstrar aqui para quem tem esse interesse como é possível que essas questões jurídicas que fazem parte de uma separação sejam tratadas de forma respeitosa e quando envolve crianças e adolescentes com um olhar especialmente para a criança e o adolescente, que são, como você falou, pessoas em desenvolvimento e imagina, se já é difícil para o adulto, aí, mesmo para o adulto que toma a decisão da separação, se separar, imagina o impacto que isso vai causar para aquela criança, para aquele adolescente. Então, assim, quanto mais, né, os pais estiverem alinhados nesse cuidado com os filhos, mais facilmente aquela criança, aquele adolescente vai passar por esse momento de uma forma também positiva, né? Vendo como um momento de transformação, pegar aquela dor e no futuro tornar isso uma força, né? Que é o que a gente tenta fazer com as nossas dores, né? Mas vamos lá, Elisa, vamos lá, vamos falar aqui pro pessoal tudo, a gente precisa, vamos falar aqui, as pessoas têm que sair dessa live, falar tudo sobre o tema, o básico ABC da guarda e da convivência. Vamos lá começar? Vamos lá? Bora. Espécies de guarda. Tô espécies pronta. de guarda, Elisa. Vamos lá, quais são as espécies de guarda? Bem, eu quero começar, se me permite, Rose, de um ponto que você acabou de falar. Você brincou dizendo as pessoas ficaram ali exercendo o poder familiar, foram pais e mães durante uma vida, mas acham que o problema acontece só quando se separam e aí chegam, né, na nossa chega e falam, não, tem que resolver a guarda. No fundo, gente, todo mundo sempre exerce a guarda, porque a guarda é uma parte da autoridade parental. Então, essa responsabilidade de educar, de criar, de ter o filho consigo, de exercer a convivência, ele está presente, eles estão juntos. Mas o que se espera é que, e geralmente é o que acontece, enquanto os pais estão residindo, estão ali num relacionamento, eles vão fazer muitos acordos e vão chegar a soluções muito consensuais. Tudo bem, uma hora um vai ficar mais chateado, etc., mas eles vão conseguir tomar decisões em relação aos filhos. A grande questão de um divórcio é que isso significa, na maioria das vezes, que não terá mais uma única casa, mas a gente vai ter. Gente, eu tô aqui pensando nesse modelo bem padrão de família. Eu sei que tem várias formas de estar em família, nenhuma delas é errada, mas eu tô partindo do mais comum que nós vemos na sociedade. E no momento em que essa família, esses adultos vão passar pelo divórcio, a gente vai ter aí pelo menos duas casas, né? A gente vai ter duas residências. E essas crianças não vão mais estar ao mesmo tempo com esses dois pais. Falar sobre guarda então ganha maior importância porque a gente precisa aí resolver como fica essa situação, como é que a gente vai reger dessas crianças nessa nova configuração de vida. E não é configuração de vida para os adultos. E é isso que eu gosto, que a Rose falou bem, e que eu gosto muito de ressaltar. A gente acha que é só a vida dos adultos que muda, mas o das crianças também.
porque eles vão passar a ter duas casas, eles não vão estar com os pais ao mesmo tempo, não vai ter mais almoço conjunto, não tem mais jantar com os três, ou quantos sejam. E a gente precisa pensar sobre isso. E aí o direito ele propõe dois grandes modelos para a gente pensar a guarda. O primeiro e mais importante é a guarda compartilhada, que se tornou a regra, que se tornou a proposta para que seja adotado no Brasil desde 2014. Já era falado antes, mas essa proposta de que ela sempre seja definida como modelo, como regra, é pós 2014. E qual é a proposta que a gente faz na guarda compartilhada? Que os pais continuem decidindo juntos em as decisões dos filhos. Onde vai morar, com quem vai morar, qual escola, qual plano de saúde, os dias, por exemplo, que vai exercer alguma espiritualidade ou algum culto religioso, as viagens que vão ser feitas, procedimentos médicos, se é um médico A ou é um médico B. Ou seja, a proposta é que os pais decidam em conjunto essas questões dos filhos. Claro que não dá para dividir a criança ao meio. Isso daqui a gente não está falando do famoso episódio de Salomão na Bíblia. Então, a gente também vai ter que regular o tempo em que essa criança vai passar com cada um dos pais. E a ideia é que seja o mais igual possível. Precisa ser meio a meio. Vou pegar na segunda e devolver, sei lá, às 2h30 da quinta-feira, porque isso a minutagem vai ficar perfeita? Não, gente. É muito mais que haja a permissão de que sempre tenha um contato físico próximo. Mas se não for possível, se não for um esquema que vai funcionar, pode ser ficar mais tempo com um e ficar menos tempo com o outro. Não é isso que define. O que define a guarda compartilhada é que tenha essa decisão em conjunto, tá? E eu esqueci uma última coisa: decisão em conjunto, o tempo de convivência a gente vai tentar ser igual. E a guarda compartilhada não significa deixar de pagar alimentos. Também é um erro bem comum, tá? Dependendo quem paga, quem tem mais condição, quem é que está habituado, sei lá, ir no colégio, pagar lá direto no colégio, talvez seja necessária essa transferência de alimentos, tá? Então, isso também não é um ponto. Guarda é sobre dividir as responsabilidades. A guarda unilateral, que é o segundo modelo, foi o que a gente mais usou ao longo da nossa história do direito, mas hoje é um modelo residual. A ideia dele, eu acho isso até difícil de explicar, eu Muito demorei tempo. difícil. A ideia dele é que... Gente, primeiro eu vou contar como todos os livros explicam, depois eu falo o meu comentário. Mas o que todos falam é que na guarda unilateral, só um dos pais, então só o pai ou só a mãe, vão estar com o filho. Então, seria uma ideia de que só esse guardião seria o único responsável por tudo. E que o outro, que não tem a guarda, vai ter só como direito visitar. Eu vou corrigir, tá, Rose? Tô usando código. Tá bom. Diz a lei que é visitar. Eu acho até que na ideia originária da guarda unilateral era a visita mesmo. É só um tantinho ali, rapidinho, tchau, tchau, te vi. Então, era visita e fiscalizar se estava indo tudo bem. Mas o que eu acho que todas nós que trabalhamos em direito das famílias, o que a gente tem muita dificuldade de explicar, é que essa guarda unilateral é uma guarda fake. E essas explicações, elas são bem falsas. Porque hoje a gente sabe que os pais, independentemente se estão juntos ou separados, independentemente da relação que os pais tenham entre si, eles continuam responsáveis pelos filhos. Então, tem que oferecer saúde, tem que oferecer moradia, alimentos, tem que participar da vida desse filho. Então, a gente hoje consegue perceber que essa guarda unilateral não é bem isso. Ela pode ter sido a ideia do passado, as formações que a gente
gente teve no direito, principalmente depois da Constituição, fazem com que isso não aconteça dessa forma. Então, fica aí um ponto de interrogação sobre o que essa guarda unilateral realmente representa no mundo de hoje, tá? A minha opinião, e foi parte da minha tese, é de que a gente precisa deixar ela ir embora, a gente precisa desapegar dessa guarda unilateral, porque ela não tem mais significado nenhum, porque a responsabilidade de ser pai ou mãe vem do fato de ser pai ou mãe, e não de quem tem a guarda. E eu acho, e aí até conectando já com a proposta da live, eu acho que isso inclusive ajudaria muito a gente entender os papéis de homens e mulheres em um divórcio. Ao invés de simplesmente dizer, o filho agora é teu, né? Esses abandonos indiretos. Porque o filho vai continuar Uhum. sendo seu filho. Você vai ser responsável por ele, você vai ter que se preocupar com ele até o fim da sua vida, ou infelizmente até o fim da vida desse filho. Então não é só, não tenho a guarda, não é comigo. Porque ser pai ou ser mãe é continuar sendo responsável pelo cuidado. Então a minha opinião é que, embora exista, eu sei, a guarda unilateral tá aí, mas eu acho que a gente precisa abrir mão da existência dela. Uhum. Ou talvez em casos assim muito excepcionais em que o pai ou a mãe não consigam, por uma questão às vezes de saúde, é, exercer essa responsabilidade parental, né? Imaginando aqui uma pessoa que esteja, sei lá, em coma, ou que por uma situação é, psiquiátrica esteja afastada do exercício da sua própria vida, né? Não pode cuidar de si como que poderia cuidar do outro, que seria algo muito excepcional, né? Mas acho que o que confunde muito a gente, né, como profissionais, e mais ainda as pessoas que não são da área e para as quais a gente precisa ficar explicando isso, né, é que a autoridade parental, que é o instituto jurídico que vai atribuir esse cuidado, dos pais para com os filhos, fica totalmente inalterada com a separação, né? E, consequentemente, né, a gente teria isso que a Elisa chamou de guarda fake, na guarda unilateral, porque se ambos estão aptos ao exercício da autoridade parental, né, a situação que eu pensei é que talvez até fosse o caso de suspensão, não sei se seria o caso já É, disso, já, né, encaminhando já por uma situação dessas, porque a gente vê até alguns julgados, né, Elisa, falando, usando mais ou menos esse raciocínio, que a guarda unilateral seria para os casos em que não fosse possível o exercício do poder familiar. Mas se não é possível o exercício do poder familiar, então não é o caso de suspensão do poder familiar, né? Aí fica realmente assim, sob o ponto de vista jurídico, assim, uma explicação um pouco forçada, né? e olha que estranho, né? Porque a guarda, ela é parte do poder familiar. Para a gente ter certeza disso, é só ver o 1634. Isso. A Quer dizer, guarda é todas as parte. outras coisas estariam lá, né? E só E aguarda, não. assim, você vai perder o poder familiar porque um dos itens. E fora que a gente tem aí a cláusula, né, que diz que na ausência de poder familiar, a autoridade parental ser exercida por um dos pais, automaticamente passa para o outro. Eu passei 2 anos na vara de família, na defensoria, os 2 últimos anos, e em casos muito sensíveis, alguns deles envolvendo violência doméstica até, eu propus e fiz algumas emendas à inicial, porque as pessoas chegavam falando em guarda. Eu não tenho coragem de aplicar só a minha ideia. Eu acho que eu tenho que ser responsável enquanto praticante e teórica. Mas para Uhum. conseguir os resultados que elas falavam na minha frente, eu comecei a emendar inicial para fazer pedido de modulação da convivência. Em alguns casos, eu pedi a suspensão da convivência por prazos bem longos.
porque o risco estava muito maior na presença da criança com aquele. Meus casos envolviam homens, do que exatamente a guarda. E se eu mexesse na guarda, só a guarda, Uhum. o não guardião tem direito à visitação ou à convivência. Então não Uhum. adiantava eu só mexer na guarda, porque Perfeito. se eu Uhum. precisasse que a criança não convivesse, só mexer na guarda não me Uhum. adianta, eu preciso mexer na convivência. Então acho que a gente Perfeito, também Elisa. tem que começar a separar o que é o campo de cada um, sabe? E tem muita Sim. confusão. Guarda não é convivência, guarda não é autoridade parental. A gente precisa começar a delimitar Uhum. ali cada um. Para mim, a guarda é só a regulamentação, a distribuição das atividades desse pós-divórcio entre os pais. Sim, é como eu tenho entendido. Como vai ser distribuído, aí eu acho que tem que ser muita conversa. Uhum. É, e tem também, acho que nessa proposta do divórcio com respeito, esse desapego do qual você falou, ele pode ser muito relevante, né, porque muitas vezes o pai ou a mãe falam que querem, não, insistem muitas vezes que querem a guarda unilateral, e não é exatamente, não é pela consequência disso, porque não se sabe nem qual é a consequência de ter a guarda unilateral ou de ter a guarda compartilhada, e isso fica como que um pontinho ali que acaba transformando uma discussão que se deveria ser em prol do filho para dar uma continuidade ao Exato, conflito anterior, né, entre os adultos. Porque no fundo, quando está exato. falando de guarda, quem tem a guarda é o pai e a mãe, mas é um instituto em prol do filho, né? É em prol do filho, porque É, ela é exercida ou deveria ser exercida em benefício do filho. Daí fazer tanto sentido, eu acho que a relação que você faz com o cuidado. Aqui não é o autocuidado, não é o autocuidado, não é o cuidado do pai ou da mãe com ele é. mesmo, é o cuidado com o filho. Eu gosto também, tem uma outra forma que eu gosto muito de pensar a guarda, porque ela é jurídica, claro, a gente aqui está numa live muito sobre direito, são com papéis sociais. E não sei quanto a vocês que estão nos ouvindo e quanto a você, Rose, mas na defensoria eu percebo muito claramente que as práticas, quando chegam para a gente atender, elas já chegam dizendo que a guarda é da mulher e os homens pagam alimentos. Existe essa divisão muito clara de Uhum, responsabilidade, são atribuídas na fala. E essas disputas de guarda dentro desse contexto social vão dizer muito respeito às frustrações desse término e toda essa parte emotiva que está envolvida nesse divórcio, e também, às vezes, numa tentativa ou de reforçar ou de magoar o outro, mexendo com esse imaginário do papel. Então, eu já vi casos em que a proibição de contato com o filho ou a tentativa de obter uma guarda era muito pensada a partir de um desmerecimento da genitora ou outra genitora, desse pai ou dessa mãe, e para atacá-lo, seja em razão do passado desses adultos, seja para magoar mesmo, com o único intuito de mágoa. E é isso que me leva muito para a ideia de cuidado. E lá na defensoria, fiquei em Angra, eu comecei a fazer uma proposta para os meus estagiários de mudança da gente, mesmo nos casos mais litigiosos, eu propus uma outra forma da gente abordar e começar a trabalhar os processos de guarda. Infelizmente, é muito complexo. O processo colaborativo para ser uhum, implementado na defensoria é muito complexo. Eu comecei a estudar isso, eu estou aqui tentando pensar ainda. Mas uma forma de tentar mostrar se essa litigiosidade, eu fiz uma série de perguntas quando a gente faz uma entrevista para contestação, em que eu pergunto como é que funcionava a organização dessa família antes, quem fazia o quê? Tipo, vocês moravam juntos, quem fazia o quê?
como é que era esse dia a dia? O que que vocês faziam durante a semana, no final de semana? Quem levava na escola, quem não levava? E eu sempre pedia o maior detalhe possível. E a partir disso, eu peço para a pessoa imaginar o que ela gostaria a partir de então. Falei assim, tá bom. Então, como é que você quer o agora? O que que você sonha? Qual é a tua imaginação? E com base nisso, a ideia era dialogar mostrando o que era, o que a pessoa tinha estabelecido como projeto nesse pós-divórcio e ver se isso batia, porque às vezes não, eu trabalhava embarcado 15 dias por semana, mas agora eu quero a guarda dos filhos para mim. Do tipo, Sim. olha só, isso não acontecia antes. Como é que eu vou tornar isso possível nesse contexto? E a partir disso mostrar, né? E falar, tá bom, mas você quer, mas você vai conseguir levar na escola? Só você vai ser o responsável? Quem vai ser? Ou você quer a guarda para atribuir para um terceiro seu cuidador principal, para deixar que os avós exerçam então o dia a dia? Então, eu constituí, eu tinha uma série de perguntas Uhum. para Ah, levar tô aí. curiosa. Eu quero essas perguntas Infelizmente, para eu sei. mim, Elisa. Olha, em alguns casos, isso começou, isso até assim, primeiro, eu ainda não vi, como eu saí agora da família, não deu tempo suficiente de ver o impacto quanto aos assistidos das que a gente recebe. Mas eu fiquei muito feliz que depois desse um ano eu tive um impacto muito positivo com a equipe que trabalhava comigo. Porque eles começaram, ao invés de dar vazão aos xingamentos e às frustrações, a gente Olha começou a só. ter mais calma para conseguir dar calma nos atendimentos. Então a coisa ficou Uhum. mais orientada, ficou mais calma e a gente começou a trabalhar os processos sem a necessidade de Uhum. agressões com as outras pessoas. Então, quando Uhum. eu cheguei em Angra dos Reis, era muito comum que as peças processuais contivessem muitos xingamentos, muitas acusações Nossa. pesadas, algumas envolvendo até crimes. E a gente começou a decotar isso dessas peças para focar em tipo, o que que você está pensando em relação aos seus filhos? Eu quero saber os seus pensamentos quanto aos seus filhos. Divórcio a gente Uhum. vai resolver, alimentos a gente vai resolver, beleza, mas qual vai ser a sua parte nesse momento com os seus filhos? Como é que você quer organizar a sua vida? É, Então, você tocou em assim, dois pontos, eu acho que assim, muito importantes. Primeiro, que é essa escuta, né? A importância de quem está assistindo a pessoa que vai passar pela separação, escutar de verdade, estar presente, né? Para escutar e essa sequência de perguntas, ela ajuda muito o profissional, né? Dentro das práticas colaborativas é um instrumento muito proliferado, muito utilizado. E essa questão do ambiente, né? O papel, a pessoa que está passando pelo momento de separação, evidentemente ela não está dentro da sua normalidade, porque ela está cheia de sentimentos ali, a gente não sabe exatamente em que momento do luto, da separação ela está. Normalmente ela ainda está naquele momento, né, de emoção forte, né, porque ela não espera tanto tempo até buscar. E aí o profissional vai fazer o que com isso? Vai pegar o fósforo e jogar para transformar no incêndio, ou vai tentar passar para essa pessoa uma forma que ela possa atravessar essa fase de uma maneira mais tranquila. Assim, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não se influenciar com a fala, né, dessas pessoas que vêm, às vezes até relatando situações que nos comovem, né, que a gente se identifica e tudo mais, para que a gente esteja lá para elas, porque é o profissional que vai dar esse suporte. E essa ideia do respeito, ela passa por isso também, né? De como que você escuta e de como que você leva também para essa pessoa. Então, achei muito eu interessante isso que você tenho, trouxe. eu tenho uma preocupação específica, que é não só trazer esse respeito ao processo,
mas também fazer acordos mais duráveis. Novamente, algo da experiência, né? Quanto mais litigioso, as pessoas tomam decisões mais imediatistas. E eu acho, pelo menos a minha visão, e eu vou já dizer, gente, eu sou defensora, então eu não ganho por número de processos, não é sobre isso, mas eu acho que soluções que vão ficar ali estáveis por 5, 6, 7 anos no mínimo, elas são melhores soluções. Se tiver que ser revisto dali a 5, 6 anos, já foram 5 ou 6 anos sem litigiosidade. E na defensoria, às vezes, a pessoa terminou o processo hoje, no mês que vem ela quer mudar. Porque ela não se sente parte do que foi resolvido. Então, eu também percebi que essa mudança, tornar mais objetivo e tornar mais, a partir de uma escuta, conseguia estabilizar, as pessoas se sentem mais confortáveis para tomar decisões. Porque elas pensam que não é só para o mês que vem. Elas vão ter que conviver com isso Eu não por um sei bom se tempo. você percebeu, Elisa, eu não sei se você percebeu isso, mas esse instrumento que você desenvolveu do questionário, do antes, como era antes, e como você projeta isso para o pós-divórcio, isso traz um ganho reflexivo muito grande para a pessoa. E com isso, qual é a consequência que eu posso imaginar? É que quando ela reflete sobre como era antes, como que ela quer agora, né? E faz essa comparação, e depois, né, chega-se no que é possível para eventualmente ter um pedido ou um acordo, isso é muito mais consciente. E aí, quando ela faz de forma consciente, a consequência natural é isso que você está falando, é a sustentabilidade desse acordo. Por isso que, às vezes, né, a gente tem casos que estão no judiciário. E aí sempre tem a audiência de conciliação. E aí as pessoas ficam lá na audiência de conciliação para fazem um acordo. Teve um acordo. Só que foi um acordo pensado ali em 1 hora. Não foi um acordo construído, que ela pensou, analisou. Às vezes você testa, né, a realidade, né? Aí eu tenho um caso, por exemplo, que a guarda é unilateral. Os filhos estão com o pai e aquele modelo assim, o mais básico, que é de convivência 1 vez a cada 15 dias. E aí, assim, tendo liberdade, se quisesse, poderia ver nos outros dias, mas o certinho é isso. E aí vai o Ministério Público e fala que tá pouco, né, essa convivência, e fala que que seria bom uma pernoite no meio da semana. Aí tá bom. Mas aí quem está de fora pode dar essa sugestão, mas e as pessoas que estão lá dentro? Quem é que vai levar a criança para atividade? Vai dormir, aí vai para a escola de van, mora em bairros diferentes. Como é que vai para a escola? Então, assim, tem um mundo real, né? O mundo real ele não pode estar desconectado do mundo ideal. E aí, às vezes, assim, o pai ou a mãe, enfim, eles querem até, às vezes, ter as pernoites lá no meio da semana, mas isso é bom para quem? É bom para os pais, que estão com saudade dos filhos, né? Claro. Ou é bom para os filhos? Enfim, não é fácil, né? Por isso, eu vou aproveitar, você falou que você já comentou, né, qual é o ponto central da minha tese, que é o elemento cuidado. E eu gosto porque cuidado, primeiro coloca a ênfase, né, que é sobre as crianças. Mas eu peguei a ideia da Lígia Ai, nossa, às vezes eu me enrolo para falar o nome dela. Da Zinotti, nossa querida colega lá do Paraná. E que ela chama a atenção que o cuidado, ele tem dois lados. Ele é uma relação multidirecional. Porque tem alguém que oferece, tem alguém que recebe o cuidado, mas tem alguém que dá o cuidado. E a gente não pode esquecer os limites, isso que você acabou de falar, esses limites e essas circunstâncias da pessoa que vai oferecer, que vai ser essa cuidadora.
Então, nesse seu caso, é excepcional, assim, na verdade, é excepcional porque ele provoca esse debate. Primeiro, é papel do Judiciário e do Ministério Público organizar a vida privada de adultos, de pessoas? Acho que não. Em segundo lugar, que modelo é esse que se acha que vai servir para todo mundo? Dois, como é que a gente não para pensar quais são os limites, as possibilidades reais de quem vai exercer essa guarda, de quem vai estar ali no papel de cuidador e de cuidadora? Então, é muito, para mim, assim, sempre foi muito ilógico não olhar para ela, porque senão não vai dar certo. Isso não dá certo é uma autofrustração, porque aí você vai ter pais e mães que se sentem frustrados e se sentem incapazes, sabe-se lá com que consequências, principalmente em saúde mental, e que consequências para essas crianças. Porque para elas, o que muitas vezes vai sair é: meu pai não consegue, minha mãe não consegue, ou não gostam de mim, ou não se preocupam comigo. E depois esses adultos entre si que vão falar assim: ah, mas ele não cumpre o que está acordado, não cumpre o que o juiz determinou. E aí é um problema, porque é o que o juiz determinou, quando deveria Uhum. ser o que vocês acertaram. Assim, para mim não tem outra forma. Não tem, assim, não tem. Não tem mesmo, não faz sentido. Exatamente. E aquele caso, né, Elisa, da guarda compartilhada, foi bem polêmico. Não sei se você lembra que era uma guarda compartilhada e que os pais tinham acertado dessa forma, mas não conseguiram homologar isso porque eles moravam em países diferentes. Quer dizer, Ah, até sim. no judiciário, uma confusão entre o que é a guarda, porque ambos os pais estavam aptos a isso, queriam exercer a guarda, ou seja, o que, né, acho que o modelo ideal, se a gente pudesse falar em modelo, seria a continuidade do exercício parental no divórcio, né, depois do divórcio, porque não existe ex-pai e ex-mãe, então como é que eu vou exercer minha parentalidade? Vou exercer o mesmo Que modelo é que a eu exercia solução. antes, do mais ou menos, né, dentro do possível, que é o que propõe a guarda compartilhada, né, em tese. Não, eu ia colocar, na verdade, essa ideia da continuidade da autoridade parental é a proposta que a Argentina e Portugal adotaram. Lá não Hum, existe mais essa figura. Aliás, a guarda foi de excluída dos guarda, dois né? códigos. O que eles falam é regulação do exercício da autoridade parental. Na verdade, eles falam do exercício das Porque no fundo o que você responsabilidades precisa parentais. porque assim, vamos pensar, as pessoas estão se separando, ambos são detentores da autoridade parental, porque são pai e mãe, e isso não vai mudar né? Não tem nenhuma discussão sobre isso, gente. É unânime. Ninguém fala que muda a autoridade parental quando a pessoa É se isso. separa. Porque a autoridade parental ela tem a ver com a relação pai e filho, mãe e filho, não tem a ver em a pessoa ser casada, separada ou nunca ter casado, não tem relação nenhuma com isso. O que a gente precisa mesmo definir é a moradia, né? Porque se são duas casas, a criança precisa morar em algum lugar. Ela vai morar onde? Né? E aí a base de moradia tem que ser decidida e como é que vai haver esse convívio, né? Essa ideia de conviver, de viver junto com os pais separados. Acho que são esses dois pontos que de fato importam, né? Para a condução aí dessa separação. Então, se ficar brigando por guarda compartilhada, guarda unilateral, pode ser até uma perda de tempo, né? O que você acha, Lívia? Eu acho 100%. Por mim, no final, eu lembro que no final da minha defesa, o professor Calmon perguntou assim: ah, Elisa, você quer dizer que você quer extinguir a guarda? E eu respondi para ele: é. Tipo, eu decidi não colocar assim tão explícito, porque isso ia ser muito chocante. Eu fiz por partes, a famosa história do gato subiu no telhado. Mas eu escrevi isso tudo para dizer: olha, a gente precisa abandonar a guarda, gente, porque o que a gente está fazendo, na verdade,
é regular a autoridade parental pós-divórcio. E eu queria muito, assim, eu comecei, mas aí eu me envolvo com muito mais coisas e preciso parar algumas. Eu comecei a fazer uma compilação de decisões das cortes portuguesas sobre regulação de autoridade parental, para fazer uma análise um pouco mais detida como é que eles que já fizeram essa transformação, como é que eles estão tratando, né? Como é que na prática judicial se fala isso? E das 5 que eu já tenho separadas, eles fazem quase que como se fossem capítulos. E vão realmente pensando, se aproxima até muito da ideia de plano parental, porque vai se destacando as rotinas da criança e a sentença vai analisando qual é a responsabilidade por essas rotinas. Então, assim, são sentenças excepcionais, assim, detalhadas. É um grau de Uhum. detalhamento que eu desconheço, assim, ainda não encontrei algum juiz, nem juíza no Brasil que Uhum. faça nesse tipo. Mas é Também muito não. interessante. É Se muito as partes interessante. não entrarem em consenso, a sentença, todas as que eu já vi, são sempre naquele modelão que é um dos dois fica com a moradia da criança, aquele que não é o guardião residente vai vê-la de 15 em 15 dias e vai dividir as festas, feriados. Esse é o modelão. Mas, Elisa, já que você falou no termo plano parental, explica um pouco para quem está assistindo que não conhece o que que é isso de plano parental. Isso não seria uma coisa interessante para os pais fazerem no momento de uma separação? Eu acho bem interessante. Infelizmente, no Brasil é um tema muito pouco falado, praticado menos ainda. As maiores fontes de pesquisa que eu já vi foram na Espanha. Não sei explicar o porquê, eu tenho que estudar o porquê disso. Mas na Espanha tem bastantes trabalhos discutindo o plano parental. E a ideia, plano parental, é exatamente isso que o nome sugere. As pessoas vão estabelecer uma organização. Então, elas vão estipular, em cada um dos pais, estipula quais são as suas responsabilidades, quais são os seus direitos, não apenas quanto aos temas, tópicos e rotinas das crianças, mas também quanto ao tempo, por exemplo, a duração, como vai viger, se vai ter uma mudança periódica, que vocês vão fazer revisão. Ou seja, é Uhum. realmente, gente, pensa numa organização. Você pensa se a gente está fazendo assim uma organização de um trabalho, sei lá, vou usar uma Uhum. analogia mais simplista. Quase como um projeto, Organizar um né? almoço. Um projeto de. Isso é um projeto. Você vai fazer esse projeto e vai colocá-lo em perspectiva, por escrito. É um trabalho longo, demorado, tal como é um trabalho sério e eficiente em práticas colaborativas. Então, exige isso, sabe? E ele nunca é finalizado, né? Uhum. Porque a gente não consegue pensar em tudo. Mas você vai Sim. colocar ali os itens principais que vão organizar essa Uhum. gestão. Eu acho que a gente E o precisa bom, eu talvez acho que estudar mais. o bom assim, de fazer um plano parental é que você aprofunda bastante o diálogo e isso faz com que, no exercício dessa autoridade parental, mesmo depois da separação, haja maior facilidade, né, dessa retomada, né, dos temas, porque, como você falou, bom, a gente pode até fazer colocar no plano parental, por exemplo, qual é a escola, né? Ah, no sexto ano vai fazer prova para o colégio militar. Se não passar, vai ficar onde? Então, no tal ano vai fazer um intercâmbio para tal país. E aí vai colocando ali quais que seriam, né, as metas, porque, enfim, quando as pessoas estão juntas, elas vão fazendo isso aos poucos, podem até fazer antecipadamente, mas, em geral, na prática, as pessoas vão indo aos poucos fazendo esses planos. E com esse diálogo que é desenvolvido, e pode ser feito isso dentro de um processo de divórcio, com a ajuda de um terapeuta, né, que está acostumado a fazer planos de parentalidade também, pode ter
a ajuda de um mediador, pode ser no âmbito das práticas colaborativas, pode ser também com um advogado comum, um modelo mais simples, enfim. Mas que as pessoas elas acabam, acho que vendo que não é um bicho de sete cabeças, sentar para falar juntos sobre os filhos. E aí coloca um pouco, acho que essa de ex-cônjuge, ex-companheiro e o pai ou a mãe que nunca viram ex, né? Estão sempre ali. Bem legal essa ideia de plano parental. Mas eu vejo resistência. Às vezes eu sugiro, né? E os pais não veem muita utilidade ainda nisso. Talvez precise um pouco mais de educação, não sei, cultura, não sei exatamente, que como não é muito comum, eu não sei o que falta assim para os pais, porque eu acho assim tão óbvio que tem que fazer isso, por que não fica todo mundo pedindo para fazer? Aí eu acho que a questão nem é jurídica, eu acho que a questão é mais sentimental. Tenho a impressão de que as pessoas ficam com medo de isso, um plano parental, é engessar decisões futuras. Então, elas não querem esse compromisso e acho que talvez seja um medo de um engessamento, ao invés de pensarem que isso vai guiar as atividades dos dois. Então, por exemplo, você deu um Porque ele exemplo. não vai ser homologado judicialmente. Esse plano parental não Exato. precisa ser homologado. Até pode, né? Eu já vi pessoas que tentaram, que pediram homologação. Mas não há essa necessidade de homologar. E eu nem sugeriria a homologação. Ficaria ali, como você falou, como um guia, né? Mas vamos lá, adorei o exemplo que você deu. Um dos itens vai estudar a faculdade, ok. Talvez seja particular. Como é que a gente vai ter recursos para fazer o pagamento daqui a alguns anos? Isso é Não um dá para projeto. pensar nisso, né? Quando a pessoa passar no vestibular, porque Exato. não vai dar para Sei juntar o lá, dinheiro para isso. meu filho sonha fazer odontologia, ele vai querer um consultório. Como é que a gente vai fazer recursos, se isso for do interesse, para construir, dar de presente Espaço, um né? consultório que permita o início autônomo da vida? Ou como é que a gente vai bancar custos numa residência, caso ainda não tenha? São reflexões, são coisas que têm que ser pensadas. Mas, né, brasileiro, gente, a gente tem muito medo de pensar isso lá na frente. A gente acha que não, você chega lá, eu resolvo. E eu gosto de planejamento. Eu amo planejamento, viu, gente? Acabei Eu de fazer o meu, também. inclusive. Eu não sei se o Caco ainda está aí, que eu vi ele entrando aqui, que ele é um planejador financeiro, vai participar de uma live amanhã também. E, Opa! Esse eu vou assistir. e nossa, é muito, muito interessante, porque assim, as pessoas empobrecem, né, com a separação. E um planejamento financeiro, ele é fundamental. E esse exemplo também do filho, né, do recurso financeiro futuro que você vai precisar para o filho, se você deixar para pensar daqui a 5, 10 anos, quando ele vai precisar, você não consegue. Você tem que pensar antes, né? Olha, Elisa, tem uma pergunta aqui do, não, da Dani Solo. Ela está perguntando assim: se judicialmente o plano parental pode substituir a guarda? E aí? Olha, no modelo brasileiro atual, eu acho que não. Eu acho que o Judiciário e o Ministério Público, enquanto órgão de controle, eu acho que eles vão exigir ali uma nomenclatura para essa guarda. É possível que isso indique que será uma guarda compartilhada e eles assim classifiquem. Mas eu acho que no Brasil a gente ainda precisa usar esse nome, sim, tá? Talvez em outros modelos não, mas no Brasil, sim. Você falou, o plano O que parental eu ele não já, o que eu precisa já, nem ir para o judiciário.
O que eu já fiz, que é um pouco parecido, assim, quer dizer, não é muito menos do que um plano parental, que eu muitas vezes coloco na definição dos acordos, definiram lá que a guarda é compartilhada. E aí coloca um capítulo dizendo o que isso significa. As decisões sobre a escola caberão a ambos os pais. Não precisava isso estar escrito, porque isso é consequência lógica, entendeu? A criança, às vezes os pais já têm uma ideia, por exemplo, de celular. Só vai poder ter celular a partir de 12 anos. Aí eles querem colocar, aí bota lá. É algo que, assim, digamos, um É, aprendizinho lá do plano parental que ficam ali, porque não dá para colocar tudo, mas poderia ter um anexo, eu acho, que se os pais desenvolvessem um plano parental e quisessem colocar lá, eles poderiam fazer um anexo e colocar. Mas para efeitos de regulamentação, né, do divórcio, segundo a lei, né, civil processual civil, você vai ter que definir qual é a guarda, onde vai ser a moradia e como vai ser a convivência. E aí vamos fechar falando da convivência, Elisa? Como que você acha que deve ser definido? Você já falou um pouco sobre o equilíbrio, como que vai definir essa convivência? bem, pela lei é o mais igual possível, de forma a permitir que ambos os pais estejam ali sempre em contato com os filhos. E mais do que isso, não só que os pais estejam em contato. A lei também vai falar da importância dos avós, né? O Código Civil fala da importância dos Uhum, avós também. E eu acho nesse ponto o Código Civil muito acanhado. Eu prefiro olhar para o ECA para dizer, na verdade, a família extensa como um todo é pensa. importante. Uhum, Porque pelo ECA é direito à convivência familiar. E familiar ali no ECA uhum, significa incluir a família extensa, como outros irmãos, como tio, uhum, como primos, né? Então, essa vivência em uhum. família. Então, a Agora, convivência. nessa última jornada de direito civil do CJF, Ah, passou algo assim. eu, foi o que propus esse enunciado. É bom, né? Caramba. Direito à convivência familiar, né? Mas Para mim foi um continua. erro, para mim foi essa lei que mudou ali, só colocando a voz, para mim foi um erro. Esqueceram de olhar o ECA. O ECA. Então, assim, primeiro a gente vai pensar na criança, a maximização desse tempo para participação e convivência familiar. Mas é impossível, gente, olhar só o direito da criança. A gente tem que pensar também qual é o dia a dia dela. Porque se essa criança tem muitas tarefas extraescolares, muitos cursos, talvez falte tempo. E a gente não pode esquecer o direito ao lazer, né? E, acima de dentro do direito ao lazer, o direito ao ócio dessa criança. Acho que um ponto importante é que a gente não esqueça esses outros direitos e essa vida como está estabelecida dessa criança. E também não esquecer como é que está organizada a vida desses pais e qual Uhum. é a disponibilidade deles. Trabalham em regime de plantão? Não trabalham em regime de plantão? Tem mais disponibilidade de manhã, de tarde ou de noite? Tem um trabalho mais flexível? Hoje, já nesse Uhum. pós-pandemia, a gente tem pessoas que ficaram parte do tempo em home office. Então, é possível reorganizar isso para caber o filho de uma outra forma. Então, para mim, eu penso às vezes quase como um quebra-cabeça, porque Uhum. a gente tem Uma que. customização, né? Quer dizer, você É, tem é. que pensar cada família como única. Eu acho absurdo esse modelo que a gente ainda trabalha, né? De cada 15 dias, essa coisa fixa, cada 15 dias, Natal, Ano Novo, Uhum. feriado. Tipo, Uhum. não, não, sabe? Tem que customizar, na minha opinião, tem que Uhum. customizar. Um ponto que eu queria comentar com você, que foi dúvida até de uma cliente minha, ela achava que quando fosse guarda unilateral, como está na lei escrito que o outro tem direito de visita. E direito Ah, de visita significaria que esse convívio vai se dar em dias, em horas
definidos. Já quando é guarda compartilhada, existe a convivência, e a convivência não tem dias fixos, horas fixas, ela é sempre livre, então o outro pai com quem a criança não mora pode pegar a criança e levar ela e dormir, fazer o que for para conviver com ela. Comenta aí pra gente essa questão aí. Vamos todos e todos aqui nos engajar na campanha Filho não é visita. Isso. E não tem como ser visita, e aí eu vou usar uma expressão, eu adoro explicar a visitação a partir da minha querida avó. Minha avó dizia que visita é aquilo que vem e vai embora, rápido. Rápido, né? E, gente, filho é filho. Você não desenvolve, você não exerce cuidado em uma visitação. Então, o termo visitação é errado e é convivência. Definitivamente, seja na guarda unilateral ou na compartilhada, o termo tem que ser convivência, porque é quem convive que vai conseguir cuidar e educar e assistir essa criança. E daí a gente já percebe que está errado, né? Porque a convivência ela não pode ser feita não necessariamente em dias e horas determinados. Óbvio que isso ajuda uma organização para todo mundo, porque afinal os adultos têm outros itens da vida a dar conta. Então, ter um escalonamento, alguma previsibilidade é importante para todo mundo. Mas a gente não pode aí se prender que a visita tem que acontecer num local restrito, em hora restrita, e agora compartilhada você faz o que você quiser. Não é exatamente assim. Eu acho que, de novo, é uma falha de adaptação, uma falha do Código Civil, mesmo depois de 2008 e 2014. Porque a gente tem o péssimo hábito de esquecer a existência do ECA. E lá não tem visita, lá fala em convivência e convivência familiar. Então, sendo em razão da especialização do ECA, eu acho que nessa parte ele prevalece. Então, para mim, é convivência e ela vai ser organizada de modo a atender o máximo por todos os interesses envolvidos. Uma outra dúvida também muito recorrente é que, sendo guarda compartilhada, obrigatoriamente a criança vai ter duas residências. Então, se a residência é só com é guarda unilateral. Se a residência for com os dois, é guarda compartilhada. Comenta isso aí pra gente também, Elisa. Essa é uma dúvida. Olha, eu peguei uma situação que a pessoa ela tinha certeza que estava certo, que não podia fazer de outro jeito. Aí, conversando, descobriu que queria, na verdade, a guarda compartilhada, que podia ser, porque não podia ter duas residências, porque seria muito distante. Mas aí a pessoa achava que, como não dava para morar nas duas casas, tinha que ser guarda unilateral. Pode isso, Elisa? Pode. Pela psicologia, já se sabe que ter uma casa de referência é mais interessante para a criança, porque isso gera a sensação de conforto. Então, essa previsibilidade é boa para a criança no seu bem-estar. E, novamente, a guarda compartilhada é sobre dividir responsabilidades. Dentre elas, vão ter que chegar ao acordo sobre como é que vai ser essa residência. Se vai morar com um só, se vai ter realmente as duas casas. Aí esse acordo, é essa combinação, tá? Que vai ter que ser chegado à conclusão, que vai ter que ser decidido em conjunto. Mas não tem nenhum problema que seja uma casa só, e é hoje o recomendado, tá? Os profissionais de saúde mental, eles recomendam que seja uma casa só. Gente, pensem na gente. Né? Eu acho que também pensem na gente adulto, também dá conforto. Uma casa só, eu adoro uma só. Não sei. Eu acho que eu toparia ter duas, assim. Eu seria casada de duas casas tranquila.
sim, eu seria. Uma Mas pré-férias, cada um assim, para ocasional, tudo bem, mas assim, de ter duas casas e ficar de uma hora para outra, não sei se ela dá muito rodando, trabalho. né? Não sei. Eu Não ia tive gostar. um casal de pais, né, que eles achavam que não era muito bom isso de ir e vir, mas ao mesmo tempo não abriam mão de ter a residência com os filhos. Então, o que eles combinaram era semanal. Uma semana na casa de um e na outra semana ficava na casa do outro, sendo que eles definiram lá que iam morar muito próximos. Então, isso permitia que, mesmo na semana que está com a mãe, o pai é, ficasse um pouco com os filhos e vice-versa. De Eu, início, eu eu, achei que era meio. Não achei muito assim, se daria certo, não, mas eles testaram primeiro para eu- depois levarem para o judiciário para homologar, enfim, formalizar. o que falta no Brasil tem lá fora. Tem até um livro, esse livro não está aqui. O nome da autora é Joana Salazar, é uma autora portuguesa. Ela escreveu um livro e ela faz referência a estudos empíricos fora do Brasil que avaliam o impacto dessa alternância de casas em crianças. E eu vou dizer, o que ela cita são todos negativos. No Brasil, eu tentei achar e não tem estudo empírico. Então, Uhum. eu acho que é um campo aí ainda de estudo, muito mais do que o Estudo. campo teórico apenas, mas eu acho que seria muito interessante que a gente começasse a ter estudos empíricos para avaliar essa guarda compartilhada, qual é o impacto sobre as crianças nessa alternância de residência. Seria muito legal para a gente poder pegar de novo esse Uhum. modelo e saber se esse modelo jurídico está funcionando ou não. Sim. E eu acho que na dúvida também, eu sempre sugiro, se não é dentro das práticas colaborativas, que já teriam um profissional de saúde participando da equipe, para consultar um profissional de saúde, às vezes dá certo, né? Os pais estão no impasse, né? E aí os dois vão juntos, né, em uma consulta com um psicólogo, levam essa questão, que não é tanto jurídica, né? E aí, a partir dessa conversa, eles tomam a decisão, né? E, enfim, já aconteceu algumas vezes de um querer unilateral e o outro querer compartilhada. Aí eu explicava essa questão das responsabilidades e tal. Aí eles mesmo assim ficavam nesse impasse. Aí eu orientava aí no psicólogo. Aí o que que o psicólogo fala? Ele fala que os pais têm que continuar compartilhando as responsabilidades, tal. Aí quem queria unilateral começa a perceber que não faz sentido, né? Querer ficar com toda a responsabilidade. Tudo que a gente quer dividir responsabilidades é tão difícil, né? Cuidar de um filho, E lutar por, geralmente o que que cuidar, por ter acontece que cuidar sozinho, né? é isso que eu ia falar. Aí acontece isso. E lá na frente, geralmente o que a gente vai ouvir são as seguintes, são frases mais ou menos assim: ai, o fulano nunca me ajudou. Meu Deus, eu não pude. E não percebemos o quanto a gente também vai excluindo esse outro. Eu sei, assim, eu nunca vivi um divórcio, então eu não sei, eu não vivi, portanto, eu não sei os sentimentos envolvidos. Eu sei que deve dar uma louca Uhum, vontade de desaparecer com outra pessoa da sua vida. Igual o filme, né? A mente eterna de um brilho sem lembranças. uhum, Mas não é possível. Não é possível que você vai ter essa criança ali para te lembrar sempre que você tem uma história, você uhum, construiu uma história com outra pessoa. Então, talvez a gente também precise se controlar e auto-perceber que a gente vai ter que lidar com essa história e vai ter que abrir espaço para esse outro, sabe? Vai ser importante, uhum. porque vai estar Sim, ali. com certeza. Esse foi um outro enunciado que foi aprovado lá na jornada de direito civil sobre as crianças de tenra infância, de tenra idade, crianças de tenra idade, que é dizendo que a convivência, né, com a guarda para o pai nas crianças de tenra idade, ela também pode ser realizada. Por que não? E a pernoite, né, e a convivência.
E aí, esse enunciado foi muito comentado porque existe uma cultura que a gente ainda continua reproduzindo de que o cuidado dessas crianças menores é da mãe. Então, ao mesmo tempo que a mãe ela quer voltar a ter outras atividades além da maternagem e fica sobrecarregada, ela também tem dificuldade de delegar, né? Não, não delegar não, né? Porque que é do outro também. Tem dificuldade de compartilhar mesmo com o pai as responsabilidades que são dele também, né? E aí fica se sobrecarregando, né? Uma coisa assim realmente muito louca assim que a gente faz. Mas enfim, Exato. Elisa, Exato. vamos encerrar essa live aqui. Queria te pedir para fazer um comentário final, escolher uma frase, é, alguma reflexão, qualquer coisa que você queira levar, que as pessoas possam sair daqui com isso na cabeça e, enfim, que isso seja relevante para esse momento de vida que é o divórcio. Ah, diria que, gente, escrevam. Eu realmente consigo imaginar, até porque eu vivi enquanto criança o divórcio dos meus pais. Então, o que eu gostaria de deixar claro é assim: agora eu vou usar 100% a minha experiência pessoal. É traumático para todo mundo, para a gente que foi criança também. Mas sempre tem uma forma de ser menos traumático. E aqui, trauma não significa trauma, que eu quero dizer, vai acontecer. Se isso está aí, já foi decidido, a relação não pode continuar, esse marco ele vai acontecer. O que a gente pode pensar é que ele seja o mais cuidadoso possível com todo mundo que está envolvido. Porque quando se olhar para daqui a muitos anos à frente, é necessário olhar para trás e ter a certeza que você foi o mais respeitoso, o mais humano, o mais educado possível dentro das circunstâncias como elas estavam acontecendo. E ter a consciência de que foi feito o possível. E é isso. É, os momentos passam e a vida vai continuar e os vínculos é que não podem ser perdidos. Então, respeito, calma, cuidado, eternamente. Porque esses vínculos, eles precisam ser mantidos com muito vontade, com trabalho. Tá? É um trabalho mesmo. Mas vale a pena. Vale muito a pena, tá? Gente, eu fiquei bem, tá? Meus pais, ótimo. Tá tudo bem. E entre eles também. Então é isso. Então a gente construiu essa solução. É muito legal, foi muito legal. Foi uma experiência marcante, superada. Quando acho que a gente consegue, de alguma forma, tirar algo de positivo, né, desses momentos doloridos, né? A gente pode transformar a dor em algum tipo de força para a gente mesmo. Eu acho que assim, eu acho que é isso que o divórcio com respeito propõe, né? Ninguém nega que o divórcio vai doer, mas como que essa dor vai reverberar na vida daquelas pessoas? Ela pode ser uma força positiva e pode ser uma força destrutiva. E aí a escolha é pela construção positiva, né? Que a gente consiga, apesar dessa experiência que não é boa, né? Que a gente possa seguir na vida e tirar algo de positivo dali. E sempre há, né? Sempre há. Falou a Rose Poliana. Não, tem sim, tem sim. Obrigada, gente. Hoje a gente tem uma live às 20 horas. A gente vai debater alguns filmes. Anotem aí, voltem para o Divórcio com Opa. Respeito, compartilhem. A gente vai trazer aqui uma pessoa super gabaritada que vai comentar com a gente filmes que tenham a ver com esse momento de transformação que é o divórcio. Não percam. Tchau, tchau. Maria. Muito obrigada, Tá. Elisa.
Foi um prazer estar Obrigada com eu, você Rose. aqui compartilhando desse momento. Muito obrigada. Beijo, gente. Tchau. Beijos. Tchau, tchau.